Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 7 de 1 de 2023. 5 jogos hoje que teremos na NBA nessa noite de sábado. Vamos tentar aqui fazer algumas análises dessas partidas, tentar desenhar aquilo que pode ser interessante nas nossas primeiras impressões diárias aqui no Sexta de Trade. Para quem não conhece a gente, Sexta de Trade tem vídeo aqui todos os dias a respeito dos jogos da NBA. A gente está sempre fazendo uma análise em cima dos jogos, trazendo números, estatísticas e mais do que isso, né, trazendo algumas tips para vocês serem bem lucrativos no mundo das apostas esportivas. No momento da gravação desse vídeo a gente tem algumas dúvidas importantes na escalação, linhas que o mercado ainda sequer abriu, mas vamos tentar trazer aquilo que é de melhor para vocês. Confiram nossos últimos vídeos, independente de greens e heads. Observem a profundidade das nossas análises. Ontem fomos praticamente perfeitos aqui no YouTube e no grupo VIP, mas independente dos nossos resultados, prestem atenção nas nossas análises. Vejam como a gente dedica, traz bastante conteúdo e informação para vocês e deixem um like se vocês acham que isso é interessante, se está ajudando vocês e também se vocês gostam do nosso projeto. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda e comenta como foi o dia de vocês de ontem, onde vocês garantiram os melhores greens e o que vocês planejam para hoje, sem contar o nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, cobramos metade do preço dos outros canais aí no YouTube e a gente tem um grupo VIP mais completo focado em NBA, beleza? Só chamar lá no WhatsApp. Bora começar aqui com San Antonio Spurs e Boston Celtics. A gente tem um claro favorito aqui. Infelizmente, uma linha não interessante para se trabalhar a favor do Boston, seja em vitória, seja em handicap negativo esticado e seja em pontuação. Tentei observar todos os mercados possíveis dentro desse jogo e acho que nenhum é interessante. A gente precisa lembrar que o Boston Celtics é uma das melhores equipes da NBA. Recentemente tiveram uma queda aí nos seus resultados e também no seu desempenho principalmente ofensivo, mas acima de tudo, eles estavam sem o Robert Williams III na escalação, ele que voltou contra o Dallas, mostrou que o time pode ser bom no ataque e na defesa com ele, um time mais equilibrado e completo, e dificilmente eles vão perder hoje, caso aconteça uma zebra aqui, não é uma zebra que vale a pena a gente se arriscar. O Boston tem a obrigação de vencer, de pontuar bem e de ter os seus melhores jogadores ali fazendo um bom jogo. Porém, esse jogo pode ser resolvido tão cedo e tão fácil que fica arriscado a gente investir também nos jogadores. Acima de tudo, porque esses jogadores podem ter poucos minutos de quadra e não dá tempo deles baterem as suas linhas em over, até porque se a gente for depender da defesa do San Antonio Spurs para trabalhar no under de pontuação, sei lá, de um Jaylen Brown, de um Jason Tatum, essas coisas, não faz nenhum sentido também. Talvez o melhor para a gente poder fazer aqui seria um under do San Antonio Spurs, mas ainda assim o mercado deixou algumas linhas aqui, né, que eu considero esticadas demais. A gente tem que lembrar que o San Antonio Spurs, independente de ser uma equipe ruim ou não, muitas vezes eles acabam tendo mais pontos do que esperado no jogo. Por exemplo, a eficiência ofensiva deles na temporada é a quarta pior de toda a NBA, fazendo 110 pontos, ponto 3 a cada 100 posses de bola. Mas se a gente for aqui para a linha tradicional deles em relação a pontos por partida, eles continuam mal, mas eles têm uma melhora significativa no seu resultado, porque eles são um time muito rápido, que acelera muito o jogo e gasta pouco relógio. Então, independente da eficiência deles ser baixa, o ritmo que eles implementam na partida faz com que eles tenham mais pontos do que deveriam. É o 10º time mais rápido da NBA. Então a gente também tem que tomar cuidado com esse under, mas eu considero o mais interessante para essa partida. Confiar na defesa do Boston Celtics com um ataque ruim aqui do San Antonio Spurs, por mais que jogue dentro de casa. Acho que a gente tem um casamento interessante aqui. O Boston Celtics conseguiu deixar o Dallas Mavericks, que tem uma das melhores eficiências ofensivas da NBA jogando em casa, em 95 pontos, que é um time ali com o Luka Doncic, todo mundo sabe que é um time que ofensivamente deixa um pouco a desejar, mas ainda assim, em relação a pontos por jogo, eles deixam a desejar, mas em eficiência eles têm uma boa eficiência, e ainda assim, 95 pontos foi o que o Boston Celtics fez. Se a gente for observar aqui na temporada, o Boston Celtics tem 8 jogos com Robert Williams III na sua escalação, e eles permitiram 109,63 pontos por jogo para os seus adversários, que é uma linha bem baixa ali, né? Eles conseguiram se defender melhor, independente de perder alguns desses jogos, né? E se a gente for pegar aqui um filtro sem o Robert Williams na escalação, eles permitiram 113, o que mostra sim que existe uma melhora. E repito, é uma entrada segura?
Não é, mas é aquilo que a gente tem de melhor para hoje, abaixo de 114,5 pontos do San Antonio Spurs, e é aquilo que a gente tem melhor para hoje em relação a essa partida, porque, repito, nada é muito interessante, a única coisa que pode fazer os Spurs pontuarem bem necessariamente é o ritmo alto dessa equipe, mais do que isso, a empolgação diante da sua torcida, mas eu acho que é muito pouco. Beleza? Próximo jogo aqui, Chicago Bulls e Utah Jazz. A gente tem aqui um confronto que deve ser um pouco mais pontuado. O Chicago Bulls não é uma grande defesa. Em casa eles são um pouquinho melhores, mas ainda assim é um time que sofre muitas bolas de 3. E contra o Utah Jazz, né, que é um dos melhores times em bolas de 3 convertidas por jogo na NBA, pode ser que eles tenham algumas dificuldades. Até por isso o mercado, fora o fator cansaço, acredita que o Jazz é favorito para essa partida, levemente favorito, né? O Jazz é o quarto time com mais bolas de 3 por jogo, não tem tanta eficiência assim, mas ainda assim é uma eficiência interessante, a 12ª melhor perto ali do top 10, o que é uma eficiência que eu considero alta para um time que é o quarto que mais tenta esse tipo de arremesso por partida. Mas os resultados recentes do Utah Jazz fora de casa são terríveis. A gente já vai deixar aqui uma amostragem para vocês, mas também o Chicago Bulls não é um time muito confiável. Repito, a gente está trazendo aqui aquilo para vocês que a gente acha que é o menos arriscado, então mais 5.5 do Chicago Bulls é nossa prioridade. A gente sabe que eles estão cansados porque jogaram ontem, mas tiveram uma bela vitória. E repito, se a gente for pegar aqui, né, a game log do Utah Jazz, né, eles têm resultados muito negativos, principalmente recentemente, né? Se a gente for pegar aqui 3, 6, 7, 8, 9, 10 jogos recentes dele, até puxar para 11, em 11 jogos eles têm apenas 2 vitórias por um placar ali bem elástico, mas vamos combinar, foi para o Houston Rockets e foi contra o Detroit Pistons, que são dois times horrorosos. O Chicago Bulls é um time mais de meio de tabela, pelo menos ali no leste, com potencial ali de chegar, quem sabe, numa sexta, quinta posição da sua conferência. Não acho que isso vai acontecer, né? Mas ainda assim, eu acredito que o Chicago Bulls é um desafiante um pouco superior a Utah Jazz. Esses outros que o Utah Jazz teve, na verdade, bem superior. E ainda assim, né? O Chicago Bulls é um time com bons resultados recentes dentro de casa, 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Então, ficar no handicap positivo deles ali pode fazer sentido, principalmente porque é um time que, apesar de sofrer muitas bolas de 3, eles estão melhorando, né? Eles sabem fazer esses ajustes contra adversários desse perfil, sofrer menos pontos nesse sentido contra adversários especialistas nesse tipo de arremesso, né? Eles sabem ali, digamos que mudar a chave dependendo do adversário que eles enfrentam, e enquanto Zach LaVine, DeMar DeRozan e Vucevic tiverem essa posição, eles são um bom confronto para times ali de meio de tabela, como é o caso do Utah Jazz, que venceu um Colin Sexton, um dos principais jogadores de rotação dessa equipe, um bom pontuador, pode ajudar também a gente a ficar próximo do placar. Outra coisa interessante que vocês podem tentar investir aqui, né, é em jogadores de centro do Chicago Bulls, por exemplo, o DeMar DeRozan, por exemplo, o próprio Nikola Vucevic, seja em rebotes, seja em pontos. Eu vou tentar ilustrar mais ou menos aqui para vocês como é que funciona o ataque de uma forma bem básica aqui do Chicago Bulls, e mais do que isso, vou tentar explicar para vocês como isso também pode ser positivo para o Utah Jazz e também como o próprio Utah Jazz funciona na hora de atacar, o que beneficia que o Vucevic possa ter uma boa noite em pontos, uma boa noite em rebotes. Lembrando que ontem a gente investiu aqui no YouTube em um acima de 16.5 pontos dele, bateu com tranquilidade, ele jogou muito bem, mas também investimos num duplo-duplo lá no nosso grupo VIP. Bom, se a gente for pegar aqui, né, pontos sofridos no paint, o Utah Jazz é o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, jogando fora de casa é o segundo aqui com 55,8 pontos por partida sofrido nesse setor. É esse quadrado aqui, né, que geralmente é pintado, por isso que eles chamam de paint aqui, na quadra defensiva. Então, eles sofrem muitos pontos nesse setor, lugar esse, né, de média distância, onde o DeMar DeRozan é especialista, onde o Zach LaVine pode infiltrar e fazer algumas enterradas ali, né, como ele também é especialista, e setor onde o Vucevic mais atua. Porém, o Vucevic, ele é um jogador que gosta de fazer aqui, né, mais ou menos nesse setor aqui, não necessariamente o pick and roll, porque depois o defensor de quem tá com a posse de bola do time dele bate aqui nele, né? Geralmente, em vez de ele sair correndo para debaixo do garrafão, para uma ponte aérea ou coisas do tipo, ele bate no defensor e abre para o perímetro aqui para poder arremessar de 3, né? Não acho que ele vai fazer isso hoje com muita frequência, principalmente porque o Utah Jazz é um dos times que menos sofrem pontos de 3 em toda a NBA. Mais do que isso, né? Os pivôs ali que vão estar marcando ele são pivôs mais dinâmicos, como o Olynyk, o Markkanen e às vezes o Vanderbilt, que são jogadores
que tem uma boa movimentação e vão conseguir acompanhar ele nesse setor, mas aqui eles podem sofrer, porque eles não são grandes defensores. Então eu acredito que o Vucevic vai atuar um pouco mais por dentro, vai arriscar menos bolas de 3, mas ele pode ser igualmente produtivo. Outra coisa, o ataque do Jazz. Como eu disse, eles têm muitos pivôs ali que não são de origem, são jogadores que gostam de arremessar de 3 e ficar abertos no perímetro. Então, na hora deles atacar, em vez do pivô deles ocupar esse espaço, geralmente ele fica aqui aberto, seja o Markkanen, seja o Olynyk, junto com o Clarkson, junto com o Mike Conley Jr., junto com outros jogadores. São muitos jogadores abertos para arremessar de 3, o que justifica essa linha não necessariamente, né? Esses números tão altos em números de tentativas de bolas triplas. Mas o que isso acontece? Quando você erra o arremesso, aqui está muito vazio, você consegue recuperar rebotes com facilidades, não à toa, né? O Utah Jazz é um dos times que mais cedem rebotes por jogo em toda a NBA. É parte ali da forma deles jogarem, então eles aceitam, né, ceder muitos rebotes. Se a gente for pegar aqui, é o quinto pior aproveitamento em rebotes em toda a liga, defensivamente falando, né, mas apesar de tudo isso, eles até têm bom aproveitamento nos rebotes ofensivos, mas defensivamente ali, né, eles deixam bastante a desejar, porque eles não têm nenhum grande jogador nessa categoria também. Então, ofensivamente e defensivamente, eles podem ceder muitos rebotes para os seus adversários, principalmente para o Nikola Vucevic, que tem essas linhas de rebotes muito concentradas nas mãos dele também, beleza? Então fica aqui a minha dica para vocês, trabalhar ali com o over em rebotes do Vucevic, quem sabe ali um over em pontos, um duplo-duplo se você achar que a linha tá interessante também, mas a minha palpite, né, vai ser um handicap positivo do Chicago Bulls, tentar pegar no ao vivo o handicap positivo mais alto possível, pagando em torno de 1,50, porque eu acho que vai compensar bastante. Bora analisar aqui Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans, um jogo mais equilibrado, e mais uma vez a gente vai se aproveitar do histórico recente dessas equipes. Desde que o Finney Smith saiu da equipe, né, ele que não joga hoje mais uma vez, a equipe do Dallas Mavericks está com mais dificuldade de defender o perímetro. E isso é bom, porque o New Orleans Pelicans precisa ser produtivo do lado de fora ali da grande área, digamos assim, porque Zion e Brandon Ingram estão de fora, eles que são os principais pontuadores ali de média e curta distância dessa equipe, então é interessante que o Dallas esteja fragilizado no perímetro, bem como eles demonstraram estar contra o Boston Celtics. Mais do que isso, a bola de 3 deles naquela partida não estava em dia e eles sofreram uma derrota terrível, diferente do New Orleans Pelicans, que por mais que tenha perdido 3 dos últimos 4 jogos aí recentemente, eles são competitivos, mesmo com seus principais jogadores de fora. Então eu acredito que o handicap positivo deles seja mais interessante, mas é um jogo no qual eu acredito que eu vou ficar de fora. Outra coisa que é muito interessante, trabalhar com os rebotes dos jogadores ali do New Orleans Pelicans, principalmente o Valanciunas, ele que ganha muitos minutos ali quando o Zion tá de fora e quando o Larry Nance Jr. não consegue desempenhar muito bem, então trabalhar a linha de rebotes dele pode ser interessante, ainda não abriu, mas eu acredito que seja muito possível que bata, vou explicar para vocês o porquê, mas não sem antes dar a dica aqui para vocês, quem sabe um handicap positivo do lado do New Orleans Pelicans, acho que o mercado se equivocou muito com essas linhas, então mais 12,5 é bem possível, porque se a gente for pegar aqui, né, um recorte do Dallas Mavericks nessa temporada, jogando mesmo dentro de casa, onde eles são melhores, se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos dessa franquia, eles venceram 7, ok, e perderam apenas 3, mas ainda assim, vencer por 12 pontos de diferença foi uma coisa que não aconteceu nem contra o New York Knicks, nem contra o Los Angeles Clippers, aconteceu contra o Boston, mas não aconteceu contra o OKC, aconteceu contra o Phoenix Suns, mas não aconteceu contra o Golden State Warriors. Então, em grande maioria das vezes, eles não vencem por uma diferença tão grande assim. E repito, o New Orleans Pelicans é um time que joga bem, mesmo que eles percam, eles são competitivos, mesmo sem as suas estrelas, mas óbvio, a gente precisa de pelo menos 2 ou 3 titulares à disposição, dentre eles CJ McCollum e Herb Jones, e que eu já acho que já tá bom demais, além do Valanciunas, como eu disse, pode contribuir muito na linha de rebotes. Por quê? Porque o aproveitamento em rebotes do Dallas Mavericks não é dos melhores, na verdade é o pior da NBA. Em rebotes ofensivos aqui, eles são o segundo pior, e aproveitamento em rebotes defensivos também, eles não são grande coisa, ocupando apenas a 14ª posição, lembrando que eles melhoraram bastante desde que Christian Wood se tornou titular. Se a gente for olhar aqui a linha de, na verdade, rebotes concedidos por jogo na NBA, eles estão aqui, né, dos 10 times que mais cedem rebotes por jogo em toda a liga, e mais do que isso, jogando dentro de casa, eles continuam sendo
praticamente ruins igual, assim, não muda muita coisa. Infelizmente o Dallas Mavericks é um time muito lento, que arremessa muito pouco em quantidade, tem uma boa eficiência ofensiva, então por mais que eles não tenham uma precisão tão grande em recuperar rebotes, né, eles não têm um alto número de arremessos para que essa quantidade de rebotes seja tão alta, e consequentemente mais chances do over do Valanciunas venha a acontecer. Mas eu acho que a gente tem um que é suficiente aqui, eles serem top 10 que mais concedem rebotes em toda a NBA e serem um dos piores aproveitamentos, eu já considero bem bom, e o fato deles jogarem no ritmo lento faz com que o Valanciunas não se sinta um peixe fora d'água, ele que é um jogador bem pesado e tenha bons minutos de quadra. Quanto mais minutos, mais chances, e a gente sabe que minutagem é o único problema do Valanciunas para que ele consiga os seus overs. Então, fica aqui os nossos palpites, mais 12.5 Pelicans, um over, quem sabe, em rebotes ali do Valanciunas. E mais do que isso, né? Se vocês quiserem trabalhar ali no Luka Doncic, acredito que possa ser interessante. Ele vai ter um adversário hoje cansado, que pode ter problemas defensivos e que mesmo que jogue fora de casa, pode dar trabalho para o Dallas Mavericks. Então, minutos ele vai ter. O grande problema é como é que vão estar essas linhas do Doncic. Se tiver muito alta, eu acho que o ideal é esperar baixar ali para 29.5 no ao vivo. Fechado, Golden State Warriors e Orlando Magic. O Golden State Warriors jogando em casa é sensacional, né? Vamos pegar aqui a game log deles nos últimos 10 jogos jogando dentro de casa, e eles têm um aproveitamento ali absurdo, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Perderam mais recente para o Detroit Pistons, que é uma equipe terrível, mas ainda assim perder para duas perebas consecutivamente eu acho que não vai acontecer. O Orlando Magic é terrível, tem 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Se a gente for olhar aqui a colocação deles na Conferência Leste, que para muitos é a mais fácil da NBA, eles são aqui, né, apenas o 13º, com muitas possibilidades de cair ainda mais. Eles são terríveis, são irregulares e ainda assim, fora de casa, piores ainda. Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos deles como visitante, eles têm 7 derrotas e 3 vitórias, vitórias relevantes no caso contra o Boston Celtics e uma ali contra o Houston Rockets, não fizeram mais do que obrigação, mas conseguiram a façanha de perder por 20 pontos do Detroit Pistons. Bem preocupante aqui esse desempenho do Orlando Magic, e vale a pena a gente investir na vitória do Golden State Warriors. Para hoje, nenhum jogador em específico chama minha atenção, porque o Orlando Magic é ruim em muitas coisas, não necessariamente uma só da qual a gente pode tirar proveito. E mais do que isso, sem o Stephen Curry, a equipe do Golden State Warriors é um time mais coletivo, então fica complicado a gente definir o jogador ideal para a gente trabalhar. Um jogo entre Sacramento Kings e Los Angeles Lakers, a gente também tem um encaixe favorável aqui para que o LeBron James tenha uma noite especial, mas ainda assim a gente também muitos rebotes cedidos por conta da equipe de LA. Eles têm um dos piores aproveitamentos em rebotes da NBA? Não, mas ainda assim é um dos times com a pior eficiência ofensiva de toda a liga, e que em relação a números brutos, eles acabam cedendo muitos rebotes, são um dos 10 times que mais cedem rebotes em toda a NBA, principalmente porque, ainda mais, né, com o Russell Westbrook ganhando cada vez mais minutos, eles são um time muito rápido, o segundo time mais veloz da NBA e com uma eficiência ofensiva que não empolga, né? Na verdade, ali eles estão muito mais perto do top 10 de piores do que do top 10 de melhores. Com o alto ritmo, você tem muitos arremessos. Com eficiência ofensiva baixa, esse alto número de arremesso se converte em muitos erros e, consequentemente, muitas chances de rebotes. A gente sabe que o Sabonis é um dos melhores reboteiros da NBA, um bom jogador para a gente investir em rebotes hoje também, para ficar de olho. Na pontuação do LeBron também, porque a equipe do Sacramento Kings é um dos times que mais sofrem pontos de paint na liga, e o LeBron é especialista em fazer essas infiltrações. Então, olho no LeBron over em pontos, mas eu esperaria ele ao vivo para pegar uma linha de 29.5. Olho ali nos rebotes do Sabonis, deve ser um jogo bem pontuado, mas eu acho que as linhas estão bem esticadas, mas se você quiser se arriscar, vai de over, porque nenhuma das duas defesas são muito boas. O Sacramento Kings é uma das piores defesas da NBA jogando dentro de casa, e o Los Angeles Lakers é uma das piores defesas da NBA num geral. O Sacramento Kings aqui, né, top 10 de piores defesas, e o LA Lakers, eu acho interessante a gente fazer um filtro aqui dos últimos 10 jogos deles, né, porque no mês de dezembro foi quando eles mostraram uma piora muito grande, quando o Anthony Davis, que está de fora hoje, esteve ausente da equipe também, top 10 de piores defesas. Então a gente tem dois times rápidos, encaixes favoráveis para eles pontuarem, muita bola de 3 do lado dos Kings, muito poder ofensivo no paint do lado dos Lakers e fragilidade defensiva das duas equipes em defender esses tipos de arremessos no qual o adversário
é tão bom. Um ritmo alto que nos dá muitas posses de bola por minuto e duas defesas terríveis, então não pensem em trabalhar em under aqui de jeito nenhum, beleza? Eu acredito que o Sacramento Kings é favorito, mas com uma linha de 1,27 eu prefiro ficar de fora de vencedor desse jogo, até porque colocar um handicap positivo lá dos Lakers em 2 noites consecutivas não dá. A gente fez isso ontem contra o Atlanta Hawks, funcionou, os Lakers jogavam em casa, hoje estão de viagem ali para Sacramento, mas é uma viagemzinha curta, não acho que isso deva interferir. Olha se o LeBron vai jogar ou não. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações. Conheçam o nosso grupo VIP Menor Preço do Mercado. Comentem o que vocês planejam para hoje, o que vocês acham que é interessante daquilo que a gente passou para vocês, o que vocês discordam. Desde já quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez. Muito obrigado e falou.